Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele quando nós o buscamos de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas posses, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando semelhantemente a este, amamos o próximo como a ti mesmo, exortamos no dia chamado hoje, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, do qual ele tem plano de nos fazer prosperar, e a sua sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nesta terra e ainda alcance a vida vindoura. Mas assim também como aqueles que não perseveram, acaba-lhe trazendo os dias abreviados pela falta da sabedoria do alto, porque só há dois senhores, um que nos acrescenta a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura, e assim há o ladrão que o salário do pecado é a morte, da qual ele veio para roubar, matar e destruir. E aqueles que seguem segundo as trevas, que vêm a ser ignorância, segue os dias abreviados e ainda, se não se arrependerem dos seus maus caminhos através daquele que pode apagar as transgressões, que é o único, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos são influenciados segundo as trevas, e ainda que diga que é luz e há trevas nele, ele é mentiroso, do qual é assassino desde mesmo o princípio, quando ali dois irmãos se apresentaram as ofertas a Deus, Abel e Caim. Abel, as suas ofertas foram aceitas porque eram ofertas boas e chegaram agradáveis às narinas de Deus, enquanto as de Caim foi rejeitada, e sendo advertido por Deus, que o mal espreitava diante dele, cabia a ele dominá-lo. A tentação, somos tentados pelos maus desejos, e só há um que pode nos livrar do tentador, aquele que o venceu, que é o elo da perfeição, e nos mantém sendo seus imitadores. Mas Caim permitiu ser dominado. A palavra diz: sujeitai-vos ao nosso Senhor e resisti ao diabo. Mas ele, na verdade, fechou o semblante, irou-se e derramou o sangue do seu irmão. Assim como a palavra diz que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, não somente pelos seus atos, quer sejam boas, quer sejam más, mas também se enganou uma multidão. E se aquela multidão, entre aqueles, se alguns pereceram pela negligência do seu ensino, a palavra diz que aquele que ensinou de forma errônea, que não foi segundo o direcionamento do Espírito de Cristo, que é a única forma de andarmos não segundo o espírito do erro, mas segundo aquele que é experimentado e já está pronto, acaba sendo condenado, e assim derrama sangue de inocente por aqueles que creram em suas mentiras. A palavra diz que ninguém pode receber algo se não for lhe dado do alto. Todo poder e autoridade da qual utilizamos, seja em palavras, seja em ações, recebemos do alto, não aprendemos de homens.
revestidos da sua força e do seu poder, revestidos da sua verdade, segundo do alto. Como sempre orientamos, segundo o Espírito de Cristo, não seguis meros mortais, maldito do homem cuja motivação se afasta de estar com o coração de Deus, que a única forma de ter o entendimento do alto é através daquele que é a plenitude de Deus, que é Cristo, do qual nós anunciamos constantemente e é o nosso alvo. Por isso, ensinamos sempre: seguis a Cristo Jesus, sejais orientados pelo seu Espírito. Não falamos nada do que nos é próprio, mas anunciamos em espírito e em verdade. Por isso, fugis dos falsos, daqueles que ensinam algo que lhe é próprio, porque temos que ser sempre orientados segundo o Espírito de Cristo, que está pronto e preparado para toda boa obra. Em relação aos tempos, vivemos os tempos de indignação. São tempos, como no livro de Esther nos fala, ali os tempos onde o rei se irou por conta da sua esposa, Vasti, que não quis se apresentar ali diante o esposo, segundo a orientação da qual ele tinha de fazer a dança ali diante os convidados. E ele se irou, porque até mesmo aqueles que aconselhavam o rei diz: mas se a própria esposa não for submissa ao rei, o rei certamente já não tem a sua autoridade, aonde ali no tempo de ira ele destituiu ela como rainha, e ali por eleição, ali ele escolheu entre aquelas que estavam sendo preparadas Esther, da qual ele a amou. Assim é como a noiva da qual Cristo Jesus prepara, aquela que é submissa ao noivo, do qual ele levará ao marido espiritual. Mas já como a meretriz, aquela que trai, ele age assim como o rei agiu. São tempos de ira, tempos de indignação. Os tempos de ira é onde ele age segundo o que ele nos ensina. Minha é a ira e a vingança. E assim ele exerce o direito, a justiça, a equidade, a imparcialidade. Ele é aquele que está preparando a noiva para a sua vinda, um povo unido numa só fé no autor e consumador Cristo Jesus, aonde tem reverência, aonde se curva, aonde se tem o amor verdadeiro, do qual já não se tem punição em relação ao noivo, porque está segundo a devida obediência e ele confirma em nosso coração. Já aquela que não tem submissão, ele jamais unirá um membro da meretriz a seu corpo, aquela que é rebelde, aquela que quer fazer por si mesmo, aquela que não tem o seu direcionamento. Está segundo o espírito do erro, o espírito mundano, o espírito de facção. Por isso são tempos os dias maus. A ira do Cordeiro paira sobre aqueles que querem fazer passar por a noiva, mas na verdade são rebeldes. É a própria meretriz, aquela que se manifesta como que terrena, porque a noiva ela é celestial. E assim como Jesus disse àquele povo: toda planta que não for o meu Pai celestial que plantou,
ele arranca. Atualmente, o filho é aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. E ele está a arrancar aqueles que dizem que são a noiva, mas não são. Não têm submissão, obediência ao noivo, não acata as advertências do seu espírito e ainda querem fazer como que mestres, do qual a palavra diz: de agora em diante não haverá mestre entre vós. Mas há aqueles que falam segundo aquele que é o Rabi, que é o mestre, o Messias, aqueles que anunciam em espírito e em verdade e que não negam o seu nome e perseveram dia após dia a anunciar o que ele está a operar. Feitos assombrosos, o que me resta é apavorar este povo. Assim nos diz o Senhor em mais um dia, segundo as sepulturas que já estão abertas para aqueles que seguem na teimosia do coração maldito do homem que confia no homem, tanto aqueles que seguem ensinando as heresias, assim como aqueles que dão ouvido a eles. O Senhor está a os abater, assim vos diz.